E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então ao nosso estudo de eletrônica digital, estudando os flip-flops, hoje nós vamos ver o flip-flop JK mestre-escravo com clock. O flip-flop JK mestre-escravo, ele tem algumas particularidades que o diferem do JK simples, ou seja, nós vamos ter uma parte que vai ser a parte mestre e uma parte que vai ser a parte escrava. Essa parte escrava, ela vai apenas reportar os valores que foram então preparados pela parte mestre, permitindo que você gere então uma função de saída que foi influenciada pela estrutura original dada pela parte mestre. Como esse circuito ele tem duas etapas, ele vai precisar de uma alteração do pulso de clock, ou seja, será necessário um pulso de clock completo. Então eu vou ter que ter a passagem por nível lógico alto e a passagem por nível lógico baixo para que haja uma influência no processo de saída. Então esse flip-flop ele difere do JK comum no caso de que no JK você precisava apenas do clock em nível lógico alto para que houvesse então uma mudança do seu estágio de saída. Aqui, para que haja uma mudança completa do estágio de saída, primeiro ele precisa estar em nível lógico baixo e depois em nível lógico primeiro em nível lógico alto, depois em nível lógico baixo, para que aí assim eu tenha uma mudança na sua função de saída. Esse flip-flop vai ser utilizado para que a gente possa construir circuitos que vão permitir que, após um pulso de clock, a gente tenha alteração do estado. Por exemplo, no caso de contadores, no caso de registradores de deslocamento que vão ser usados no processo de conversão paralelo-série, série-paralelo, nós vamos precisar da existência do pulso de clock completo, ou seja, a transição primeiro por 1, depois por 0, para que a gente possa manter o sincronismo do funcionamento dos nossos sistemas. Então, nesse caso, a tabela verdade do JK mestre-escravo ela é exatamente igual à tabela verdade que nós temos na constituição do flip-flop JK. Ela continua tendo aquela mesma característica onde, quando as entradas J e K são iguais a 0, a saída não muda. Quando J é igual a 1 e K é igual a 0, nós forçamos a saída a se tornar 1, ou seja, nós setamos. Quando J é igual a 0 e K é igual a 1, nós forçamos a saída a se tornar 0, consequente, nós resetamos. E por último, quando J for igual a K e for igual a 1, então, consequentemente, esta informação comuta, ou seja, ela muda o seu estado anterior. Se era 1 vira 0, se era 0 vira 1. Como podemos observar à nossa direita, nós temos aqui então a composição do elemento que compõe a parte mestre e a parte escrava. Então, na parte esquerda, nós temos a parte mestre. Observando aqui embaixo, nós temos o pulso de clock, e o clock direto faz acesso a essa primeira estrutura JK, onde nós temos aí o clock da forma que ele então está sendo originado. Podemos observar que o clock do segundo estágio, ou do estágio escravo, ele passa por uma inversora. Consequentemente, quando o clock é 1 do lado mestre, do lado escravo ele é 0. E quando do lado mestre ele é 0, do lado escravo ele é 1. Consequentemente, os meus dois circuitos vão funcionar em unidades de tempos diferentes. No momento onde clock é igual a 1, a parte escrava estará bloqueada. No momento onde o clock é igual a 0, a parte mestre estará bloqueada. Consequentemente, nós teremos funcionamentos em unidades de tempo diferentes. A parte mestre que nós conseguimos observar, podemos ver que ela tem uma realimentação da saída, ou seja, a saída realimenta a parte mestre ou a parte de entrada. Como a saída vai funcionar numa unidade de tempo diferente, isso vai permitir que eu consiga alterar as condições do meu estado mestre sem que eu
entre num processo de loop infinito, como acontecia no caso, por exemplo, quando a gente trabalhava o flip-flop RS e, consequentemente, no estado, quando J igual a K ou quando R igual a S igual a 1, a gente tinha aquela condição de indisponibilidade do circuito, onde as saídas Q e Q barrado se tornavam iguais por um tempo que era não transitório e sim definitivo. Neste caso aqui, nós vamos ter mudanças de estado que vão permitir condições de instabilidade, mas essas instabilidades serão sempre transitórias devido a essa realimentação que nós temos do estágio de saída no estágio de entrada, que é o estágio mestre. Então, neste caso específico, vai permitir que a gente consiga trabalhar a informação de comutação, ou seja, onde nosso Q final vai ser o Q anterior barrado. Então, nós vamos conseguir trabalhar a condição onde J e K são iguais a 1, sem que gerem uma estabilidade nesse processo que vai ser definitiva. Ela vai ser apenas transitória. Então, o circuito tem dois flip-flops JK em conjuntos, sendo que cada um vai funcionar num estágio de tempo diferente. Então, o primeiro funciona quando o clock é igual a 1 e o segundo funciona quando o clock é igual a 0. Então, o que muda nesse circuito? Ele é semelhante, mas ele traz, então, no seu corpo dois flip-flops JK, sendo que ele precisa necessariamente da passagem de clock de 1 e também pelo momento onde o clock é igual a 0, para que ele permita uma alteração na sua função de saída. Ou seja, eu preciso de um pulso de clock completo para que haja a mudança do estágio de saída. Quando o clock for igual a 1, funciona a parte mestre, e quando o clock for igual a 0, funciona a parte escravo, permitindo então que você possa originar mudanças no seu estágio de saída. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar então J igual a K igual a 1 e o Q anterior igual a 0 e vamos começar com clock igual a 1. Se nós observarmos, nós temos aí a parte mestre com algumas alterações previamente dispostas no desenho. Então eu tenho aí a condição original, onde Q é igual a 0 e Q barrado igual a 1. Se eu fizer todas as realimentações considerando isso, e considerando uma condição original, onde a parte escravo tem exatamente o que tinha na parte mestre, então nós teremos na saída da parte mestre 0, na saída da parte mestre embaixo 1, que está cortado aí simplesmente porque a gente já teve uma transição desse estado, porque o clock está em nível lógico alto. E nessa condição, então, nós podemos realimentar todas as estruturas. Então, olhando da direita para a esquerda, o Q é igual a 0, então a realimentação joga 0 nessa primeira NAND de baixo. Ele também tem um filamento aqui que a gente pode observar que realimenta lá a entrada. Então a entrada também recebe 0 na parte ali próximo de K. E quando a gente tem 1 aqui, a gente tem a realimentação de 1 na parte escrava, como nós podemos observar na NAND de cima, mas também temos uma realimentação que vai realimentar lá no J, na NAND que recebe a entrada J também com nível lógico alto, que é 1. Então essa realimentação não vai mudar enquanto o mestre estiver em funcionamento. Quando eu coloco J igual a K e igual a 1 e observo as minhas condições de entrada, e clock neste momento vale 1, permitindo que a parte mestre esteja em funcionamento, eu vou ter 1, 1 e 1. Consequentemente, a saída desta porta NAND vai se tornar 0. E eu tenho embaixo 1, 1, 0. Então, ela vai continuar em estado 1. E aí eu vou ter um momento onde eu tenho a mudança de 0 e 1, 0 e 1 força 1, a minha saída, e consequentemente a saída do estado do mestre Q vai se tornar 1, e consequentemente eu vou ter uma instabilidade onde eu tenho 1 e 1. Esse 1 e 1 vai fazer com que eu tenha uma realimentação da minha LET da parte mestre embaixo e ela vai se tornar 1. Então ela de 0 vira 1,
1 nem de 1 vira 0. Então a minha saída Q barrado vai se tornar 0, retirando então a instabilidade. O 0 realimenta o circuito na LET em cima, mas 0 nem de 0 continua sendo 1 e o circuito passa a ser um circuito estável. Na parte escrava, nós podemos observar que o clock sendo 0 força a minha LET a receber 1 e 1. E quando a LET com NAND recebe 1 e 1, o estado não sofre nenhuma alteração, mantendo então as minhas saídas Q e Q barrado igual a 1. Então, apesar do meu estágio intermediário, que é o estado mestre, já ter uma alteração das suas entradas, que permite que a parte escrava tenha uma alteração nas suas entradas, isso não vai fazer nenhuma mudança no estágio de saída do flip-flop JK, mestre escravo, porque a parte escrava está bloqueada pelo pulso de clock. Para que a mudança se torne efetiva, é necessário então que a gente tenha uma transição do clock de 1 para 0. No momento que o clock troca de 1 para 0, então nós temos uma mudança da importância do clock em relação à parte escrava. Então a parte escrava passa a ter influência das suas entradas para originar a sua função de saída. Então, no momento que isso acontece, ou seja, que eu troco o clock de 1 para 0 e, consequentemente, passando pela inversora, ele passa a ser 1, então a parte escrava passa a ter clock igual a 1, aí eu tenho que verificar as condições de entrada. 1 nem de 1 vai forçar a minha saída do primeiro estágio do meu escravo em cima a se tornar 0. No momento que ela se torna 0, 0 nem de 1 força a minha saída Q a se tornar 1. Realimentando essa estrutura, eu venho aqui para baixo com o 1 e 1 nem de 1 força a minha saída Q a se tornar 0. Realimentando o meu elemento com 0, 0 nem de 0 continua sendo 1 e o meu sistema volta à estabilidade, mas com uma alteração da sua função de saída, permitindo que eu tenha a alteração do Q anterior de 0 para 1, que é a função que a gente viu original na tabela verdade do flip-flop JK, onde quando as entradas J e K são iguais a 1, então a minha saída muda, ela comuta. Então, se ela tinha um valor anterior igual a 0, ela passa a ter agora um valor igual a 1. Mas isso só ocorreu quando primeiro eu tive a transição do clock para o nível lógico alto e depois eu tive a transição para o nível lógico baixo, o que constitui que num flip-flop JK mestre escravo a gente tem a mudança quando há uma alteração de 1 para 0. Então 1 funciona a parte mestre, 0 funciona a parte escravo. Então o pulso de clock vai ser considerado como sendo a transição de 1 para 0, onde o 1 funciona a parte mestre, 0 funciona a parte escravo. Isso vai ser extremamente interessante no processo de transição, quando a gente estiver trabalhando com instrumentos práticos da utilização do flip-flop, que seria então a determinação da condição onde você tem as estruturas funcionando dentro da ideia de comutação do pulso de clock.